Fala galera, eu sou o Felipe e esse é o vídeo 5 do nosso desafio de 21 dias. Nesse vídeo, especificamente falando, a gente vai trazer para vocês um pouquinho de um dos aprendizados que particularmente mais me impactou nesses últimos meses. Tem um livro, para de novo deixar uma referência bibliográfica para vocês, que o Yuval Noah Harari, um dos professores e um dos seres humanos mais necessários para os nossos tempos atuais, escreveu. E dentro desse livro ele traz um aprendizado que começou a mudar a forma como eu enxergo o mundo. Ele defende que o ser humano ele foi o único animal capaz de criar culturas. E o que ele quer dizer com essa palavra? O que ele quis dizer com a palavra cultura? Nós fomos o único animal, o único bicho capaz de criar realidades imaginadas que fazem com que um conjunto de pessoas trabalhe de forma interdependente. Os países, as fronteiras, os times de futebol, as empresas, tudo isso são realidades imaginadas que a gente vai criando ao longo da nossa trajetória para que mais e mais pessoas trabalhem de forma conjunta e de forma interdependente. Só que o que isso diz sobre, de novo, o ego, lá do Eckhart, que a gente vem trazendo para vocês já há alguns vídeos? Isso fala muito sobre como é que a partir dessas realidades imaginadas a gente vai se identificando com elas. O conceito de fronteira talvez seja o melhor exemplo que a gente possa usar nesse momento em que a gente está passando. No momento onde a humanidade está sofrendo de forma conjunta, independentemente ali de país, a gente está muito mais focado em como é que a gente protege o nosso do que como é que a gente protege o todo. Então, dentro dessa lógica, a gente precisa entender que para hackear o nosso ego, a gente precisa entender quais realidades imaginadas estão no nosso dia a dia que fazem com que a gente trave. E uma das maiores e talvez mais potentes realidades imaginadas que a gente tem é o que algumas pessoas chamam de zona de conforto. O que acontece, gente? A partir do momento que a gente entende que o nosso cérebro é uma máquina imparável e constante de economia de energia, a gente começa a perceber que a gente vai estar a todo momento precisando descansar. A gente vai estar a todo momento lutando contra o risco. Só que para a gente realmente fazer aquilo que é fiel ao nosso propósito, para que a gente possa ser cada dia mais autêntico, a gente precisa se arriscar a sair dessa zona onde a gente está confortável. E aí existe uma atividade que a gente pegou de uma outra referência super legal que a gente tem, que é o pessoal da Perestroika, que diz que não dá para a gente sair da zona de conforto de uma vez. Porque quando a gente está confortável, a gente realmente não está aprendendo, a gente não está crescendo, mas a gente está confortável. Só que o contrário, que é essa zona de aprendizado, por mais que seja muito bacana, por mais que muitas pessoas falem sobre, isso é muito difícil de alcançar. E aí a gente pode usar a metáfora da escada. Não dá pra gente subir uma escada pulando do primeiro degrau pro último. Então, uma das atividades que a gente faz muito na Merim é se arriscar aos poucos. Vou dar um exemplo bem rápido aqui pra gente não ocupar muito tempo desse vídeo 5. Mas só pra vocês entenderem, eu sempre tive muita vontade de falar em público. Só que eu não comecei palestrando, eu comecei sendo orador da minha turma do pré. Depois eu comecei a fazer oratória. E aí, com esses riscos pequenininhos que eu fui tomando no meu dia a dia, eu comecei a chegar mais perto desse objetivo que eu tinha, que era falar para mais pessoas. Então, dentro da sua zona de conforto, você pode se arriscar um pouquinho, sem se arriscar muito. E aí, para a gente finalizar esse vídeo, a gente queria trazer para vocês aqui uma prática que pode fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto e quebre um pouquinho essa realidade imaginada que tanto nos trava, que é a capacidade que a gente tem de conviver. Vários fatores fazem com que a gente perca todos os dias um pouquinho da nossa habilidade social, um pouquinho da habilidade que a gente precisa ter de estabelecer diálogo, de estabelecer conversa. E para a gente fechar esse vídeo 5, a gente queria deixar aqui um desafio para vocês, para a gente praticar esse convívio. Provavelmente você está adiando uma das conversas difíceis que você precisa ter no seu dia a dia, que você precisa ter na sua vida. E se essa conversa difícil acontecesse nesses próximos 7 dias? A gente queria deixar aqui essa atividade para que a gente comece, no nosso dia a dia, a hackear um pouquinho esse barulho mental e essa quantidade de pensamentos que a gente tem na nossa rotina. Esse foi o vídeo 5, a gente se encontra na próxima dica.